Aqui que a gente parou, não foi? Foi, né? Foi, foi. Então, a sua voz estava falando aqui sobre a evolução ou a evolução da substância do ômega, né? De alfa para beta, de beta para gama, de gama para beta, de beta para alfa, retornando, e talvez indo para formas de organização mais sutis ainda que a gente nem imagina o que seja, né? O sistema, embora de maior amplitude e complicação que o de ômega, equilibra-se igualmente, mas num equilíbrio mais vasto e complexo. Apenas como o ciclo alfa de beta para gama, de gama para beta, de beta para alfa, não é a medida máxima do ser. Assim tampouco o é esse ciclo maior. Ele é apenas uma parte de um ciclo ainda mais amplo. Pois, repito, não há nem pode haver limite de maior ou menor, de simples e complexo, mas tudo se estende sem princípio nem fim, nas infinitas possibilidades do infinito. Vosso campo visual é limitado e só pode abarcar um trecho dessa trajetória maior, ao longo da qual ocorrem as criações e se escalonam os universos. Isso, porém, não vos faça supor imperfeição, falta de equilíbrio e ausência de ordem, pois aí tudo se desenvolve segundo um princípio único e uma lei constante. Nossa, o título já é enorme, né? A fórmula da progressão evolutiva, análise da progressão e seus períodos. Então ele vai aprofundar aqui o que ele tinha falado anteriormente, né? Aprofundemos ainda mais. Compreendeis que o ser não pode ficar fechado no ciclo de ômega. O vosso universo, dado pelas três formas, gama, beta e alfa, ou seja, matéria, energia e espírito, né, que era uma eterna volta sobre si mesmo, seria trabalho ilógico e inútil, que seria absurdo caminhar sem meta nesse eterno círculo. Vossa mente compreende essa minha argumentação. Qualquer limite que se colocasse em ômega, a razão saltaria por cima dele, procurando outro mais afastado. É absurdo o ciclo fechado que se repetisse infinitamente em si mesmo. Vossa mente sente a necessidade do ciclo aberto, ou seja, do ciclo que se abre para um ciclo maior, ou que se torna fechado em si mesmo, mas para um círculo menor, sem nenhuma limitação. Fica assim satisfeita a vossa mente, porque foi atendida a necessidade e concedida a possibilidade para o que o ser voltasse sobre si mesmo, sobretudo, se estendesse fora de si, além da forma conquistada que o constrange. Então a ideia de que são ciclos, mas que nunca retornam para o mesmo ponto, né? É como se fosse uma grande espiral, né? Essa fórmula do ciclo fechado que já vos demos com a expressão sumária alfa, beta, gama, beta, alfa, tem que ser substituída agora pela fórmula mais exata e complexa do ciclo aberto. De acordo com essa nova fórmula, a expressão gráfica dada transforma-se nesse, como se diz, essa espiral, né? Como se novas formas de organização, a cada volta que dá, esse ômega, que é essa essência, ela vai se transformando, né? E Paulo Brito, volta só ali para esse. Ele está chamando o processo da criação, né, desse ciclo que ele vai ali do mais denso, que seria o gama, que é a matéria, da energia, chegando ali no alfa e depois retorna até chegar, ele não volta para o mesmo ponto, ele sempre volta um ponto um pouquinho acima. É como se subisse 3 escadas e descesse 2. 3 escadas e subir. Quer dizer, subisse 3 escadas e descesse 2. Nessa movimentação. Em cada novo ciclo ascensional é como se fosse uma nova criação ali, né? Então seria o ômega 1, o ômega 2, o ômega 3. No livro Sistema, isso se fecha bem mais em uma visão de uma teologia universal, que fica bem claro como é que seria essa ideia, e que por sinal é muito parecido com a visão do Teilhard de Chardin.
que é o sacerdote jesuíta, católico, que né, no século passado, né, no século XX, ele propõe toda uma visão evolutiva da criação. Nem mesmo sendo padre, então ele foi muito perseguido, mas a visão dele é espetacular, é belíssima e é muito parecido com essa visão. Mostrando que eles bebem da mesma fonte, né? Bebem da mesma fonte. Tem até um livro do Baldi que ele faz uma ligação do pensamento dele com o pensamento do Teilhard de Chardin. O quão parecido eles são. É belíssimo, é belíssimo. Mas se abre invertendo o caminho alfa para beta, em beta para alfa, e assim desenvolvendo os universos contíguos, ômega 1, ômega 2, ômega 3. A fórmula do ciclo aberto estende-se para o negativo, que é dado pela expressão de menos y para menos x para gama, de menos x para gama para beta, e assim por diante. O diagrama da figura 2 apresenta-nos esse mesmo conceito de ciclos sucessivos, com uma linha quebrada que sobe, alternando seus movimentos ascensional, com períodos de regressão evolutiva, unindo entre si os vértices e as bases da linha quebrada. Vemos reaparecer aqui no conjunto a linha ascensional OX em sua expressão mais simples. OX aqui é essa linha que passa aqui, ó. Tá subindo aí. Encontramos em nível mais alto o mesmo princípio de que agora analisamos, o íntimo ritmo, e vemos a estrutura mais completa. Observemos agora as características da fórmula do círculo aberto. As fases da evolução, elementos que compõem as fórmulas dos 5 ciclos sucessivos examinados, podem, nas 5 fórmulas sobrepostas, dividir-se em 4 colunas. Veremos assim como se repete em nível diferente o mesmo ciclo com o mesmo princípio. A primeira coluna à esquerda indica o ponto de partida. A segunda, a fase sucessiva do caminho ascensional. A terceira coluna indica o vértice do ciclo. Desse se desce para a quarta e última coluna. 2 fases de ida e uma fase de volta. Projeta-se a série dos vértices. Alfa, beta, gama, beta, alfa, mais x, e assim por diante. Cada vez mais alto, segundo a linha ascendente. Que é essa ideia aqui, né? Você vê que aqui do lado direito ele cresce, do lado esquerdo aqui ele cresce também, sendo que às vezes aqui é partida, e você vê que aqui é chegada e aqui é partida. Uma hora é chegada, outra hora é partida, e assim por diante. E Paulo Brito, é importante também falar nesse ciclo que do alfa, né, ali vem né, no gama, pro beta, pro alfa, e aí retorna para o beta. Essa descida não é que, embora seja uma descida dimensional, pode parecer que ele está como se fosse regredindo, mas não é. Esse é o próprio caminho evolutivo. É o caminho em que ele retorna para uma dimensão mais baixa, já em um nível diferente. Então, já tem novas estruturas ali, para dali ir mais alto ainda. Então, isso tudo, ele segue o próprio caminho evolutivo. O caminho evolutivo é essa respiração dimensional. É respiração dimensional, disseste tudo bem. Pera aí, onde que eu parei aqui? Observemos agora as características da fórmula do círculo aberto. As fases de evolução, isso aqui já tinha. Veremos assim como se repete a primeira coluna, aqui, 2 fases de ida e uma de volta projetam a série dos vórtices. Gama, beta, alfa mais x. Cada vez mais alto segundo a linha ascendente. A diferença de nível entre os pontos de partida e de chegada é a condição necessária à progressão do sistema. Esclarecemos mais adiante com casos mais particulares o significado e as razões filosóficas desse deslocamento, pela qual a linha não volta ao nível precedente, mas a um mais alto.
O curso da linha quebrada, no diagrama da figura 2, expressa de forma evidente esses conceitos. As coordenadas são ilimitadas, suspensas no espaço entre dois infinitos. As fases são representadas não por uma linha, porque não são um ponto, mas por uma faixa, uma superfície, porque só um espaço pode graficamente dar a ideia do deslocamento necessário para atravessar a fase. Cada ciclo representa o que chamais de uma criação. Tais criações se sucedem no diagrama com as letras A, B, C, D, etc. Tomamos as criações como unidades de medida do tempo, ritmo da transformação do fenômeno que examinamos. Que é isso aqui, né? Que ele vai crescendo aqui. Ó. Não sei nem se pode chamar de tempo, né? Resumindo o que dissemos até agora, poderemos concluir. O aspecto dinâmico do universo é regido por uma lei mais complexa, aspecto mecânico, e sua expressão não é dada simplesmente pela fórmula, mas por outra, que vem do menos infinito até o mais infinito, indo e voltando, em que exprime esse quadradinho aqui, né? Que exprime na série infinita uma unidade coletiva maior que ômega, isto é, um organismo de universos. E assim vai. Paulo Brito, deixa eu só colocar aqui uma visão que a ciência, de certa maneira, está se aproximando dessas ideias. Quando o Einstein ele propõe a relatividade, ele inclui uma dimensão a mais. Em toda a dinâmica que ele estava trabalhando, ele inclui uma dimensão mais que é o tempo. E o tempo ele funciona como uma dimensão mesmo, né? Então, seria um espaço quadridimensional, onde são 3 espaços e um tempo. E essas 4, elas são... Tem algumas que são dilatadas, outras são comprimidas. E nessa forma como ele colocou, ele não conseguia explicar alguns aspectos ligados ao eletromagnetismo. Depois da relatividade geral, em que ele trabalha com a gravidade do ponto de vista das deformações do espaço-tempo, ele não conseguia explicar o eletromagnetismo. Logo depois surgiu 2 cientistas, que é o Kaluza e o Klein, que eles propuseram uma inclusão de uma 5ª dimensão. Essa 5ª dimensão ainda era uma dimensão espacial. E aí com ali ele conseguia mais ou menos explicar alguns aspectos de alguns fenômenos do eletromagnetismo usando essa ideia de dimensões. Logo depois desse caminho do Kaluza-Klein, ele abre um caminho que seria o da teoria das cordas, onde eles começaram a acrescentar dimensões. Só que ainda são dimensões espaciais. Eu acredito que se o Kaluza-Klein tivesse incluído uma dimensão que não fosse espacial, aqui no caso, o que ele vai propor é uma 2ª dimensão temporal. Ele vai falar que são 3 espaciais e 3 temporais. Poderia ter explicado melhor o eletromagnetismo. E aí, eu vou também só colocar aqui como... E o caminho das cordas ficou conhecido, tem muitos cientistas que trabalham com isso, procurando descrever a natureza do ponto de vista dimensional. E existe um caminho alternativo que eu acho que o Paulo Brito talvez ele não conheça, e eu vou colocar aqui para ficar, né, até armazenado se um dia uma pessoa estiver escutando. Eu vou parar a apresentação aqui e aí você mostra a sua. Não precisa parar não, Paulo Brito. Ah, tá. Eu digo apresentar que eu vou apresentar falando. Ah, tá. Tem um cientista chamado Laurent Notel, que ele é francês, ele está vivo ainda, onde ele propõe uma forma diferente, um caminho diferente da teoria das cordas, que seria um caminho que também tem o aspecto das dimensões, igual da relatividade, que ele chama a relatividade de escala, aonde ele considera, porém, que essas dimensões, elas são fractais, elas são fracionárias. Então, ela pode ter dimensão 2.3, 2.4, que é mais ou menos o que aqui o livro ele propõe, que essa dimensão ela vai crescendo, crescendo, até chegar na outra. E com isso, ele consegue ampliar para o eletromagnetismo e para vários estudos. Ele deduz a equação de Schrödinger, que é a equação da quântica, enfim, ele faz várias coisas considerando esse espaço-tempo
fractal, fracionário. Então, como um caminho alternativo, tem-se percebido essa questão das dimensões, como que elas são utilizadas, sabe? Como que está vindo à tona esse aspecto. Então, era isso que queria só compartilhar, que de certa maneira está seguindo esse caminho, sabe? Não, legal. Todo mundo aqui entende essa ideia do fractal que o Ismael falou? Tá bom. Derivações da espiral por curvatura do sistema. Então, a ideia aqui, agora, a primeira vez que ele usa a palavra espiral aqui, né? Encontramos uma expressão mais intuitiva da lei que rege o transformismo fenomênico no diagrama da figura 3. Minha finalidade agora é descrever a evidência, as características do fenômeno. Depois exporei os significados e as razões profundas no seu desenvolvimento. Cadê a figura 3? Está aqui, ó. Né? Aqui então, falando as criações, né? Onde ele então, ele está fazendo essa coisa que é assim, né? Provavelmente, esse negócio cheio de truncado que é assim, provavelmente uma espiral fica, né? Uma espiral que como é que é uma, o centro da espiral forma por si também uma outra espiral, né? Assim É a próxima figura. Esse já vai ser depois dessa mudança. Ah, é? É. Lá na frente, né? É. Na figura 3, tomo uma coordenada básica que exprime a medida do tempo, não uma linha reta horizontal, mas uma circunferência. Faço mover-se a coordenada vertical, exprimindo os graus de evolução em redor do centro. Noutras palavras, tomo como abscissas todos os possíveis raios do círculo. A medida do tempo será dada em graus. Todo o sistema da figura 2 gira assim em torno de um centro. Então, ele está chamando o tempo, esse ângulo aqui, ó, o tempo está passando, né? E cada raio, cada círculo desse aqui, uma dimensionalidade, né? Ou uma forma de expressão do grande ômega lá, vou chamar de grande ômega. E isso também passa a essa ideia de expansão. Uma expansão dimensional. À medida que ele vai evoluindo, esse raio com relação ao centro vai ampliando. É como se fosse o ser que tem uma maior capacidade de expansão dimensional. A expressão mais simples do conceito de evolução, dada pela reta ascendente x do diagrama da figura 1, agora é representada pelo abrir da espiral. Ao conceito de ascensão linear, substitui-se pelo desenvolvimento cíclico. No pormenor, temos a mesma linha quebrada, cujos vértices salientes são os máximos na progressão das sucessivas criações. A linha geral do fenômeno X assume o curso de espiral, que é a linha da gênese planetária, do vórtice sideral das nebulosas. A espiral, que na figura 4, vemos abrir e fechar-se até mesmo em seu interior, porque exprimiremos a linha quebrada com curvas, e assim veremos afastar-se e reaproximar-se do centro, ao longo da coordenada raio, seguindo a curva do tempo, as grandes pulsações evolutivas e involutivas, segundo a qual progride todo o sistema. A espiral aqui, a expressão mais intuitiva da reta, porque sendo uma derivada da circunferência, exprime mais evidentemente o curso cíclico do fenômeno e da trajetória típica do seu devenir, dados pelos desenvolvimentos e retornos periódicos. Ele mostra a figura 3, cadê a figura 4? A imagem aqui está ruim, né? Oi, eu não estou te ouvindo, Ismael. Desculpa. Aqui a gente não vai conseguir falar. O ideal é que tivesse presencialmente e fazendo com um lápis colorido para compreender essa figura que ele chama, né, do desenvolvimento da trajetória dos movimentos fenomênicos. Ele coloca que todo o processo
todos os fenômenos, eles seguem essa curva, e que é uma curva dimensional, né? É sempre importante colocar essa ideia, isso aí é uma curva dimensional. Então, mesmo que a gente pareça que não está tendo esse processo cíclico, que no fim das contas isso aí é um vórtice, Uhum. é um... Ele coloca que sim, ele segue esse processo de crescimento dimensional e de retorno, e assim vai. Aí tem toda a ideia dos fractais, porque essa dimensão ela vai crescendo linearmente até chegar na outra dimensão, depois tem o seu máximo, tem o seu retorno. Ah, tá. Não, então não. Você falou fazer colorido? Isso é fácil fazer, pera aí. Não, Paulo Brito, é fazer uma curva. Vai dar muita confusão, Paulo Brito. Vai dar não. Já arranjei aqui. Já arranjei aqui, ó. Manda ver. Que eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Pera aí, deixa eu só... Mas tá ruimzinha essa imagem, né? Vou pôr ele em vermelho aqui, ó. Deixa eu ver se... O negócio é ter mão, né? É isso que eu tô pensando, porque... É isso aqui, né? Isso, só amplia o zoom. É isso mesmo, Paulo. Não, desculpa, não amplia não, você vai tirar daí do... Não, pode fazer. Você só perde a precisão, né? E aqui ele vai rodando. Só que o... Aí chega no máximo, É, aí. aí Aí ele agora começa a volta. retornar. Desceu a primeira, desceu a Rapaz. segunda. Aí agora o ideal era que fosse outra cor, Paulo Brito. Para aí, eu mudasse a cor, que aí vai ser um novo processo de crescimento. Talvez um verdinho aí, um. Ah, tá ótimo. Aí vai crescendo. Aí agora é um novo ciclo de crescimento. E assim vai, né? E assim vai. O negócio é ter mão pra rodar isso aqui, rapaz. Eita, isso, voltou. Voltou pro caminho evolutivo aí do. Aí chegou até no B. Aí depois vai retornando, e assim vai. A partir daí seria. Não, aí é uma outra cor, que é o retorno. Ah, sim. Entendi. Que é uma nova. Não, é verdade, é a mesma cor, desculpa. Ele é o crescimento e o retorno, desculpa. Ih, foi mal, Paulo Brito. Eu É a partir que daqui compliquei. que ele sobe, né? Desculpa, era tudo É. porque é o crescimento e o retorno, foi erro É, meu. não, mas deu pra pegar a ideia, né? Deu pra pegar a ideia. Que é ir rodando isso aqui, e ele vai rodando e é como se o círculo, como se ele estivesse crescendo e ao mesmo tempo tá respirando, né? Respirando. Isso. É uma proposta bem. E é questão dimensional, né? Não é só. Não é dimensão do jeito que a gente conhece, mas da forma como ela se organiza, se estrutura, né? E aí, depois, esse aí já é o máximo, viu, gente? Não vai complicar mais. Mas ele vai colocar uma que é bem mais simples, aonde os próprios eixos, esse eixo, o vertical e o horizontal, né, que é a abscissa e a ordenada, eles também são curvos e ele está ligado com uma outra curva. Então, é, é o que está tudo interligado, sabe? Mas aí ainda vai Tá aparecer bom. aqui. Eu Mas não vou, vai ter nenhuma figura mais complicada do que essa, gente. não, eu vou fazer um, um programa no Python que vai rodar isso aqui. É uma equação matemática que isso aqui vai ser visto como um grande cone que vai se abrindo e ela vai rodando na superfície do cone na forma de uma espiralada assim. Pode Aí ser a gente vai por rodar o sensacional. cone. Vamos ver se eu consigo fazer isso no Python lá.
Adoro brincar isso no Python. Cada maluco com suas maluquices, né? Então, Ah, sensacional. não é assim? Então, essa parte aqui, que é o que ele acabou, né? A gente vai começar essa aqui, né? A gente acabou aqui, não acabou? Acabou. Em que ele vai justamente curvatura do sistema, espiral derivando da quebrada. Eu vou. Essa forma como vê a figura aqui em 2D, uma figura que é 3D até maior, né? Ou seja, ela evolui com o decorrer do tempo. Eu vou tentar fazer um programinha no Python em que eu vou ter noção de 4 dimensões. As 3 dimensões que a gente pode rodar e o tempo ela vai correndo no tempo, a bolinha vai correndo no tempo. Vê se eu consigo fazer isso, tá Nossa, bom? vai ser lindo demais. A gente faz um filmezinho e coloca aí no nosso... Com certeza, gente. Que sensacional. Acho que vai ser mais fácil para visualizar. Ok, já são 28, não dá para começar, acho que eu vou começar outra aqui. Eu acho que hoje foi. E estamos chegando